Amigos da manutenção, boa tarde. Meu nome é Rogério Guerrini, sou especialista em IoT da Fractal. Tenho mais de 30 anos de experiência no mercado de manutenção, na parte de automação, na parte de máquinas, né? Essa tem sido a minha trajetória. E nós estamos fazendo uma série de 3 episódios aí sobre a IoT. E hoje nós vamos fazer o episódio 2, tá? Que vamos falar sobre a implementação e a aplicação do IoT na manutenção. Então vamos lá. Bom, primeiramente, né, nós vamos falar sobre o planejamento para a implementação do IoT, né, vamos dizer assim, é o começo de tudo. Né? Depois nós vamos falar sobre a seleção e a instalação dos sensores e dispositivos de IoT que estão ligados. Né? Depois essa integração com a gestão de manutenção. E por último, nós vamos falar sobre o treinamento da equipe, a capacitação e trabalhar com a IoT. Então vamos lá. Bom, primeiramente, falando sobre o planejamento e a implementação do IoT na manutenção, antes de mais nada, né, coisa que a gente pode chover no molhado, mas é falar sobre a compreensão do real objetivo, né? Por que você quer pôr o IoT? Onde está a tua dor? Onde está o teu problema? Vamos dizer assim, ou os problemas, né? Obviamente. E aí é o início de tudo, você entender, você compreender esse objetivo. Né? A partir daí entram outras variáveis aí, outros planejamentos, né? Onde você vai fazer essa avaliação dos ativos, né? Seleção dos sensores, dos dispositivos, né? A infraestrutura de conectividade, que é muito importante. O que você tem? Você tem Wi-Fi, você tem, no caso, você vai trabalhar com GSM, com a rede 4G, 5G de celular, você vai trabalhar com uma rede física LAN, né? Você vai trabalhar com onda de rádio, você tem dificuldade de comunicação, você tem problema de segurança de dados, que é muito importante para a gente saber qual a melhor aplicação, né, como parte de segurança. Que plataforma você vai usar, né, no caso, para gestão dos dados. Você está treinado para usar isso, né? E a partir disso daí a gente vai iniciar os testes, né, e começar o monitoramento contínuo. Bom, a partir daí a gente vai fazer a seleção, instalação dos sensores, né, dos dispositivos. Né? Antes de escolher os sensores, você vai ter que compreender, como eu falei, os objetivos dessa implementação. Né? Você vai ter o tipo de sensor. Né? Hoje você tem no mercado diversos tipos de sensor. Né? Isso aí é uma coisa até que a gente fala que é um pouco infinita. Tudo você pode sensoriar, você pode medir. Né? Temperatura, vibração, pressão, umidade. Né? No caso, outras variáveis para comprimido, variáveis de níveis, né? Nível de combustível, nível de tanque de água, on-off, né? Por exemplo, é uma outra variável, né? Estado. Né? Qual o tipo de precisão que você vai precisar? Né? Muito importante você definir escalas. Né? Muitas vezes você acaba utilizando equipamentos que não se adequam à tua real necessidade. Isso é muito importante. Você saber, você já ter um monitoramento do equipamento no sentido de saber o que ele precisa, que nível de precisão que ele precisa. Como eu comentei anteriormente, a conectividade também é muito importante. Né? Que tipo de sensor que você vai... se ele é compatível, que você vai usar, que é compatível com a infraestrutura. Né? Você tem Wi-Fi, Bluetooth, uma rede LoRa, etc. Né? E assim, obviamente, no final de tudo, os custos. Né? Qual o custo-benefício, se vale a pena, se não vale, se realmente você vai investir num equipamento que talvez não tenha, mas a vida útil dele já não tenha muito motivo de ser monitorado, isso é muito importante. Né? Agora, só para elucidar para vocês, eu vou colocar a linha hoje que a Fractal tem no mercado, né? Que são a nossa linha de IoT sensores. A Fractal ela tem basicamente 12 tipos de IoTs, de sensores e dispositivos IoT. Que são, a gente pode dividir em duas classificações, dois tipos. Né? Todos seguem o mesmo layout e fisicamente eles são iguais. Porém, nós temos os IoTs que são gateways. Eles não têm nenhum sensor incorporado, eles podem receber qualquer sensor de mercado. Isso é um dado muito interessante, porque a Fractal, até onde eu conheço aqui no Brasil, é a única empresa que tem esse tipo vamos dizer, de gateway. Né? Nós não estamos amarrados a nenhum tipo de sensor.
você pode adquirir o gateway nosso e conectar sensores de mercado, sensores que você já tenha, sensores que já tenha na máquina. Né? Por exemplo, você pode ter um sensor de temperatura do gerador e você pode conectar no nosso gateway. Os três que têm essa capacidade, têm essa função, são o input digital, onde você pode conectar on-off, né, que é abre e fecha, né? O analógico, que ele trabalha com entradas de 4 a 20 mA, você pode pegar, por exemplo, temperatura, é uma medida analógica, né? Nível é uma medida analógica, né? Então você pode conectar nele. E o Modbus, quando você tem uma rede, principalmente nas indústrias, a rede Modbus, e você pode, ele pode ter até 13 entradas, uma mais 12. Né? E você pode conectar qualquer tipo de sensor na rede. E os outros 9, né, eles têm algum sensor incorporado. No caso aqui, indo na sequência, o Pulse, que ele mede vibração e também tem um sensor de temperatura. Esse é muito voltado para máquinas rotativas, motores, redutores, né, compressores. O Counter, que ele incorporado nele você tem um sensor indutivo, que pode ser óptico ou capacitivo, mas normalmente é indutivo. Ele trabalha com on-off também, você vai medir, no caso, pulsantes, né? Máquinas giratórias também você vai conseguir medir RPM, por exemplo, é uma aplicação muito usual dele. Você tem o Cold Chain, que é voltado a câmeras frigoríficas, câmeras frias, né? São mais peculiares, indústria alimentícia, são muito usados isso aqui. Além de você monitorar a temperatura, a perda, né, também de temperatura, que é muito importante, você consegue monitorar a corrente e ver se se existe um desbalanceamento nas correntes que pode não deixar uma temperatura uniforme dentro da câmera fria. Isso é muito importante e é muito difícil de você monitorar isso. Só com temperatura, muitas vezes, você não consegue monitorar. Você vai ter que medir se você tem variações de corrente, né, nas três fases, em pontos específicos, né? Você vai para o compressor, que faz o resfriamento e tudo mais. Então, é um equipamento muito importante. Ele é mais aplicado em alguns segmentos específicos, mas é muito importante. Né? O Modbus que eu já falei, que é a parte que é o gateway. Aqui é a medição de nível, que é o level, né, que ele tem um sensor de nível incorporado, pode ser usado em reservatórios, tanques e tudo mais. Esse aqui é o Air Key, que é a medição de concentração de CO2. Ele é muito usado também em laboratórios, salas limpas, locais que tem muito fluxo de pessoas, que você começa a ter uma saturação de CO2, que isso é muito prejudicial. Né? Então você consegue com ele estabelecer níveis aceitáveis de CO2 segundo normas de segurança, de saúde, principalmente hospitais, pode acontecer muito isso. E você pode, obviamente, conectar no teu software já ter alguns tipos de alarmes que pode fazer uma oxigenação do local. Até salas de cirurgia pode ser usado também, é usado, é muito importante. Aqui nós temos dois que são, na verdade, fazem o mesmo equipamento, só que com uma peculiaridade, né? O Energy Plus e o Energy. O Energy ele mede grandezas elétricas, mas são menos medições, né? Menos grandeza. É muito usado para painel de automação, por exemplo. Correntes mais baixas, né? Quando você precisa ter alguma coisa referente à tensão e corrente mais baixa, você tipo tem entrada, se há alguma variação, se há alguma perda por alguma resistência no próprio painel, né, que vai te prejudicar algum sistema de automação, relés e tudo mais. E o Energy Plus. O Energy Plus, ele mede painéis de potência. Então, você pega casos que você, por exemplo, você pode pegar potência ativa, potência reativa, potência aparente. Você pode fazer um gráfico das três fases, se elas estão equalizadas. Eu vou citar agora até um caso prático que ocorreu também recentemente. Todo mundo conhece a Shopee, né? Todo mundo compra no site da Shopee. E a Shopee, eles usam galpões logísticos para fazer, obviamente, os produtos vêm, são separados em esteiras. Para quem se possível conhecer, é muito interessante. Que faz a distribuição dos caminhões, são aquelas docas de caminhões, né, e tudo por esteira, vai separando os produtos para as regiões e tal. A Shopee, se eu não me engano, ela possui 10 ou 12 centros logísticos espalhados aqui no estado de São Paulo. E nós tivemos um caso aqui em Santana do Parnaíba que a Shopee entrou em contato com a gente. E, no caso, eles não sabiam o que eles consumiam de energia. Um painel trifásico, e eles não sabiam, porque eles compartilham o galpão com outras empresas. Então, a energia é gerada no
na parte de distribuição e é distribuída para o galpão. Só que eles não sabiam. Nós colocamos um Energy Plus e eles conseguiram monitorar todo o consumo que eles têm, inclusive ver pontos de pico, que ajudou eles a otimizar a operação deles. Né? Eles já têm um em pleno funcionamento, estão instalando mais 5, já estão melhorando, inclusive, a parte gráfica do software deles, junto com o IoT, para fazer essa gestão. É uma coisa que teve um sucesso estrondoso. Bom, continuando aqui, nós temos o que talvez seja o mais normal aqui, que é o mais usado, você pode usar assim, brincando até em casa, né? Que é o RH Temp, né? Que a gente fala, que é o medidor de temperatura e de umidade. Aí ele pode pegar, ele pega 3 dados, na verdade: temperatura ambiente, temperatura do ponto, né? Que e a umidade do ar. E você pode usar, por exemplo, até por exemplo, no consultório odontológico, você pode usar para monitorar teu ar-condicionado, você pode usar para uma sala de servidor, por exemplo, para ter a temperatura máxima que ele pode atingir. Vamos supor, você tem uma sala de servidor que no domingo a empresa não está operando. Né? Aí você precisa, se ocorre uma quebra do ar-condicionado, você pode danificar seu servidor, seus equipamentos, né, que são normalmente de custo alto. Se o ar-condicionado tiver algum problema e a temperatura começar a subir, você pode estabelecer um alarme no teu software, no Fractal, interligado aqui no IoT, que vai te dar disparar, por exemplo, um e-mail, um SMS que você vai receber no teu celular. E você vai poder startar uma manutenção corretiva, no caso, para não perder seu equipamento. Então, só para você ver a importância do IoT, num caso assim, bem simples de explicar. E, finalmente, aqui, que tem o sensor incorporado, o timer, né? Que ele faz o monitoramento de horas de uso. Né? Também é muito usado em equipamentos móveis, em próprias máquinas, que você faz manutenção por horas. Né? Existem muitos equipamentos ativos que fazem manutenção por horas, e ele monitora horas. À medida que você atinge a hora limite da manutenção, ele vai mandar um alarme, vai startar uma ordem para você fazer a manutenção. Então, a linha da Fractal, falando na parte de seleção e instalação, é essa. Né? E, assim, resumindo, meus amigos, a escolha do sensor, assim, para a gente tentar fazer de uma maneira bem resumida, bem legal, tem que ser aliado com o objetivo da sua empresa. Né? Ver o que você realmente precisa, como é que a tua manutenção está operando, o que você quer melhorar, o que você está tendo dificuldade de monitorar, ou mesmo de fazer as manutenções, equipamentos que têm perigo, né, que você acaba tendo problema de segurança. Né? É muito importante também isso. Hoje, cada vez mais, a gente tem que buscar a segurança do operador, do ser humano, que é a gente que é mais importante. E, assim, se você tiver esses dados bem delineados, bem estudados, eu acho que a parte da seleção fica fácil. Né? O planejamento é mais isso, né? Porque aí a linha é fechada, você já consegue ver praticamente 100% das aplicações nessa linha que a gente mostrou, e aí fica bastante fácil, bastante rápido fazer. Tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre a integração do IoT na gestão de manutenção. Né? Que é uma coisa que a gente precisa sempre analisar de uma maneira mais a longo prazo. Né? Que você vai. Quando você não tem IoT, você faz um trabalho muitas vezes manual. Você tem o técnico, você tem o. Você tem o teu mecânico, o teu técnico que vai fazer toda essa parte de análise, né? E com o IoT você vai conseguir automatizar isso, e não só automatizar, você vai conseguir ter uma melhoria nessa segurança, nessa gestão. Você vai ter dados mais confiáveis, vamos dizer assim, né? Você vai fazer o monitoramento remoto em tempo real, coisa que hoje essa empresa não tem o IoT, ela vai acabar dependendo, obviamente, da pessoa ir lá, ver o medidor, ver o sensor e passar esse dado. Então, muitas vezes demora, no final do dia, quando se conecta no CMMS, né? Então, isso daí você acaba tendo essa automação, né? Que é muito importante hoje em dia, até pela redução de custo e pelo tempo, né? Que é a coisa mais cara de todas. A gente vai falar sobre treinamento da equipe para trabalhar com a equipe de manutenção.
Eu acredito hoje que as empresas têm, assim, grosso modo, obviamente, investem muito em treinamento. Principalmente as empresas, até mesmo empresas pequenas, médias e grandes, investem muito em treinamento. A gente sabe disso, a gente vê isso cada vez mais, né? Mas o mais importante é para o mecânico, técnico, pro engenheiro que vai usar o IoT, é o entendimento do IoT, o papel dele, né? Ver a vantagem, né? As melhorias que você vai ter. Isso é importante, né? Aí a gente vai partir para um treinamento que é mais técnico, né? Para você, que é a coisa que assim, o IoT ele não tem muito segredo, ele é uma coisa bem intuitiva. O IoT da Fractal, inclusive, o Fractal Sense, ele já possui, então é uma coisa que é o único do mercado que possui isso. Ele possui uma MHE, uma interface homem-máquina já incorporada, que facilita até a visualização pelo próprio operador, pelo próprio técnico, né? Além, obviamente, você vai ter que trabalhar muito com segurança, parte, não só a segurança operacional, como a segurança cibernética, né? Que os dados são muito importantes, né? Aí, a partir disso, toda a parte de realmente análise desses dados, como você vai imputar esses dados, analisar e tomar as decisões, né? E aí, a partir daí que você vai ter a manutenção preditiva, né? Que você vai fazer esse histórico, né? Que a gente pode falar, muita gente fala de inteligência artificial, machine learning, mas a manutenção preditiva é você ter o histórico e você poder tomar ações antes, né, que as falhas aconteçam, né? Inclusive a própria manutenção prescritiva, né, que já se antecipa mais ainda, né? A partir daí, a gente vai partir para testes, né? Muitas vezes o próprio operador, o próprio engenheiro da máquina precisa testar alguma coisa para ver como se comporta, para ver esses dados, obviamente, para a gente poder imputar eles e ver dentro desse ciclo contínuo o que a gente vai usar, o que a gente pode descartar, trabalhar com os máximos e mínimos, os alarmes e tudo mais. E a atualização contínua, isso é muito importante, né? Nós da Fractal sempre passamos o que tem de novo, né? É uma empresa que está sempre também se modificando, se renovando, até porque quem trabalha com tecnologia precisa disso, né? Acredito que se você não se renovar, você para e, obviamente, as outras empresas, o mercado mesmo te engole. Então, a atualização contínua talvez seja o mais importante de tudo para a gente estar sempre à frente e estar sempre, obviamente, melhorando todo o processo. Bom, em resumo, né, o que a gente pode lembrar nesse caso, a capacitação não é uma coisa única, né? É um processo contínuo, como eu falei. Você está sempre investindo, sempre melhorando, sempre preparando, para poder aproveitar, obviamente, todos os benefícios que você vai ter do IoT, né? O IoT é um equipamento que, em si, o investimento é muito baixo e o benefício é muito alto, né? A nós cabe, para nós cabe mostrar isso, né? Deixar claro para o mercado e para as empresas todos os benefícios, né? Com investimento, como eu falei, extremamente baixo e com um benefício muito alto. Bom, agora nós vamos para as perguntas. Bom, vamos lá. O que é preciso ter em mente antes de iniciar essa implementação? Como cada equipe pode ajudar nesse preparo? Olha, a gente, como a gente já comentou, o objetivo, o que você quer fazer, o que você quer monitorar, é o mais importante, né? Qual ativo está te causando problema? Eu acho que quando você está iniciando no processo de implementação do IoT, é muito importante você selecionar um ou mais ativos, mas aqueles que são mais críticos, né? A criticidade é muito importante, na minha visão. Você acaba podendo mostrar também o resultado. Isso é bem legal. Então, esse tipo de ideia é muito importante. Agora, como cada um da equipe pode te ajudar nesse preparo? Eu acredito que as empresas hoje, as funções são bem delineadas, são bem divididas, né? Então, posso dar um exemplo prático, né? A gente fez uma instalação recentemente numa empresa que trabalha com embalagens plásticas, né? Eu já até citei no episódio anterior, que é a Solpac, e eles colocaram, para você ter ideia, mais de 80 IoTs. Então, assim, lá foi um trabalho de equipe muito, muito, muito legal, muito proveitoso, porque além de nós da Fractal, né, nossa equipe, nós tivemos integração com o pessoal de produção, com o pessoal do TI,
e com o pessoal da manutenção, que inclusive nos apoiou na parte de instalação mesmo, né? Lá no, em loco. E foi muito. Praticamente a gente fez isso em 3 dias, né? Implementamos grande parte dos equipamentos, depois eles acabaram fazendo, até porque se tornou uma coisa simples, depois de a gente fazer toda essa preparação. Então, todas as equipes da empresa, como eu comentei, se integraram, trabalharam em equipe, a coisa foi muito rápida. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente pode tá fazendo a equipe se ajudar e ajudar essa implementação. Bom, quais objetivos preciso ter, claro, para usar esses sensores? Tem limite do que posso medir em cada ativo? Bom, o objetivo a gente já comentou, né? Acho que você ter equipamentos talvez mais críticos, que você queira monitorar. Isso, obviamente, se você vai partir para alguns projetos pilotos, né? Se você realmente já tem ideia que você vai fazer um monitoramento de várias máquinas, do setor inteiro, fica mais fácil. Agora, limite não tem. Você pode medir todas as variáveis da máquina, né? Não tem limite. Bom, o que devo considerar para escolher o melhor tipo de sensor para a minha empresa? Eu acredito que o sensor vai depender da variável que você quer medir, né? Então, no sentido de você especificar ou sensor ou medidor, é fácil. Agora, o tipo do sensor, né, quanto à marca, a qualidade, hoje a gente tem no mercado muita coisa de sensor, né? Essa parte de sensoriamento virou um commodity, né? Então, você tem marcas alemãs, suíças, até brasileiras, né? Produtos chineses, produtos diversos americanos, né? E existem, obviamente, os de qualidade melhor, os de qualidade um pouco mais inferior. Obviamente que tem a questão do preço também, que é muito importante a gente fazer essa análise, né? A gente tem que ver o tamanho do nosso bolso, o tamanho do investimento, que a empresa também quer fazer, por isso que o objetivo é muito importante. Então, assim, escolher o sensor, posso até citar um caso real, né? A gente teve uma aplicação em que o cliente não podia correr o risco de parar a máquina sem se realmente estar com problema, tá? E porque ele tem um custo muito alto para parada de máquina, ele tem que alocar equipamentos para guidastes, outras coisas para fazer, e ele precisava de um sensor extremamente preciso, né? Inclusive a gente usa um sensor feito nos Estados Unidos, não me recordo a marca agora, mas é um equipamento que ele tem uma parte muito sensível, né? Ele é bem preciso. Obviamente, ele tem um custo, ele custa 5, 6 vezes mais do que um sensor de vibração, no caso normal. Então, é para você ter ideia, a variação é essa daí e vai depender do que você quer medir e logicamente, da precisão que você quer. Bom, alguma dica para garantir que os sensores sejam instalados corretamente? Olha, é, o pessoal normalmente que a gente tem contato de manutenção, né, são equipes muito bem treinadas, né? Óbvio, existem exceções em todas as áreas, né? A dica sempre é você, primeiramente, ter a segurança, né? Obviamente, equipamento de segurança, as normas, né? Hoje a gente tem normas aí para máquinas, né, R12, né, R10. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da instalação do sensor de vibração. O sensor de vibração ele é usado diretamente no cabeçote do motor e você gruda com um tipo de um adesivo técnico, né? Que ele, se você, obviamente, ele está no estado pastoso e depois ele endurece. Ele não é rígido para não romper. A superfície tem que estar limpa, né? Obviamente isenta de ferrugem, de óleo, de de tipo de contaminantes para você aplicar cola, né? Esse é um caso. E depois, obviamente, está alinhado, está no ponto certo onde você vai fazer o monitoramento. Um sensor de temperatura, obviamente, você não pode ter nenhum tipo de coisa que vai interferir lá. Né? A temperatura tem que estar mais perto do ponto que você vai monitorar. Um sensor, por exemplo, indutivo, você vai medir, por exemplo, equipamentos rotativos, você não pode ter campo magnético próximo. Né? Você precisa se atentar a isso, você pode ter influência. Né? Você pode ter outro campo magnético muito importante você não ter, porque qualquer tipo de campo magnético vai interferir em sensores, até no próprio IoT, por exemplo. Né? Então, assim, são coisas que você tem que tomar cuidado. Você tem que conhecer muito bem o local e para fazer a instalação corretamente.
Bom, qual a importância da integração de sistemas de IoT e CMMS na gestão e manutenção? Olha, eu diria que a importância é total, né? Porque o CMMS até trabalharia, entre aspas, sem o IoT. Mas o IoT sem o CMMS não adianta, né? Você vai ter lá ele, talvez, fazendo monitoramento, lendo os dados, mas não vai ter para onde mandar. Então, o CMMS faz a integração do sistema IoT. Aí você vai ter a medição, você vai ter a leitura, transmissão, e você vai ter, obviamente, a interface, né? Com CMMS, no caso da Fractal, Fractal One, que você vai poder ver os alarmes, ver disparar de serviço, você vai ver os gráficos, né, os BIs, você vai ter toda essa visualização, né, em tempo real do teu ativo. Tá? Então, a importância é vital. Como fazer uma integração perfeita de sensores, sistemas, aplicativos que já usamos? Bom, a Fractal, como eu já comentei, ela, não sei se talvez seja a única empresa, que você pode integrar um gateway, um IoT, com sensores já existentes. Né? Então, vamos supor que você já tenha sensores aí na tua fábrica, na tua instalação, que você não queira tirar, obviamente, eles estão funcionando, a gente vai integrar ou com três tipos de gates que a gente tem: o Modbus, o on-off, entradas digitais, e o entradas analógicas de 420 mA. Aí a parte do aplicativo, por exemplo, do CMMS, que você já possui, a gente consegue integrar ele com o Fractal, né? Na parte de integrações e trabalharem juntos. É questão de, obviamente, levantar o que a empresa tem e fazer essa integração, mas é totalmente possível fazer isso. Qual deve ser o primeiro treinamento para preparar a minha equipe para trabalhar com os temas IoT? Eu acredito sim que o treinamento é entender a função do IoT, né? Como a gente já comentou. É saber onde você vai utilizar, para que você vai utilizar, por que você vai utilizar. Eu acho que as perguntas que movimentam o mundo, né? Normalmente não são as respostas, né? Você vai fazer as perguntas para ter essas respostas e aí você vai preparar a tua equipe. Eu diria que não é uma coisa complexa, não, é uma coisa até simples, né? É coisa que a gente pode fazer muitas vezes até remotamente. Então, o IT é muito hoje, até pela tecnologia que a gente tem no mundo, hoje é plug and play, né? Ela é facilmente configurável, facilmente instalável, né? É óbvio que existem sensores, talvez, que tenham algumas dificuldades de instalação, mas o IoT em si não é. Tá? Então, se eu fosse definir o primeiro treinamento, é essas perguntas, né? Para fazer essa capacitação, para a equipe estar bem ciente da aplicação. Qual o papel dos gestores no treinamento e capacitação da equipe? Bom, essa é uma pergunta bem importante, né? Hoje a gente tem que trabalhar sempre, né? Sempre teve, mas cada vez mais hoje em equipe, né? Para ter uma sinergia para as coisas ser mais rápidas. Além o tempo é primordial, né? Cada vez mais, né? Eu acho que o tempo é mais do que dinheiro, né? Essa é minha máxima. Não é igual, é mais, é maior, mais importante. Então, eu acho que o gestor ele tem um papel vital. Ele mais do que ninguém tem que entender para quê, por onde, por quê o IoT. E aí, junto com essas respostas para essas perguntas, capacitar, né, junto, obviamente, com a empresa, como nós somos fornecedores dessa solução, capacitar essa equipe. Então, a gente trabalha em conjunto com os gestores. Acho que basicamente é isso. E eu agradeço mais uma vez o tempo de vocês. Obrigado e boa tarde.